Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma prática mais ou menos comum aí em escolas, mais ou menos, porque tem uns poréns, que se chama contação de histórias, gente. A contação de histórias, ela é super importante, é legal a criança ter acesso a essa contação de histórias, mas eu notei que em algumas escolas acontece a dúvida se essa contação de histórias estaria no eixo leitor. E daí, quando chegou a mim essa questão, eu fiquei um pouco abismada, seria a palavra. Porque para mim é bastante claro se faz parte ou não do eixo leitor. Mas pode ser que para você, professor alfabetizador ou de educação infantil, lógico que na educação infantil a gente vai ter mais contação de história do que no ensino fundamental, né? Mas, no que diz respeito à leitura, gente, tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Então, eu trouxe aqui esse vídeo, vou arrumar os slides enquanto você já aproveita e se inscreve no canal, porque a gente precisa se inscrever em canais que fazem a diferença na nossa vida, né? E vocês devem ter visto no vídeo anterior a esse que eu até eu fiz um vídeo chamado Professor Rico, porque a nossa intenção é que o professor ganhe mais, né? Nem todo formador tem essa intenção. Eu acho que todo mundo gosta, né, desse movimento aí do ganhar mais. Então, nada melhor do que se inscrever no canal para não perder mais nada. Curta o vídeo se você achou interessante o tema e compartilhe, sempre vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. E para você entender a diferença de informação para formação, você deve assistir o vídeo do professor Rico. Lá na formação pedagógica, então, da contação de histórias, a gente vai. Antes de falar do eixo leitor, eu preciso contar para vocês o que é um contador de histórias, naturalmente. O que é essa tal de contação de histórias, né? Deixa eu arrumar aqui meu vídeo. A contação de histórias, gente, tem muitos significados, mas condensando esses significados, vai ser arte de desenvolver oralmente uma história de modo lúdico e fazendo uso da voz e da memória de maneira especial. Porque eu preciso saber a história, então eu preciso da minha memória. Além de saber a história, eu preciso que as pessoas que estão ouvindo mantenham as informações, porque senão não vai fazer sentido. E eu vou ter que fazer o uso da minha voz para poder encontrar outros recursos aí durante a contação. E é bem bacana a contação de história, porque ela tem alguns poderes especiais. Ela vai ter o poder de envolver e emocionar quem está ouvindo, porque contar histórias não é o mesmo que ler histórias, né? A gente tem aí uma diferença de origem da coisa, né? Da ação. Então, esse poder de envolver vem dessa questão do uso da voz, da expressão facial, corporal que o contador tem. Tem o poder de aprimorar a atenção, porque o contador vai utilizar vários recursos. Quanto mais você entende a contação de histórias, mais você consegue aprimorar esses recursos, ter esse poder, para poder captar a atenção da criança ou de quem estiver ouvindo. E vai ajudar a desenvolver o gosto pela literatura. Gente, literatura não é o mesmo que leitura, tá? A literatura são as histórias. A gente tem aí histórias, por exemplo, dos contos de fada, que elas fazem parte primeiro de uma literatura oral e depois de uma literatura escrita, quando a arte de escrever se tornou parte social aí de nossas vidas, né? Se eu ouvisse no meu HTPC ou na minha escola particular, que eu seria obrigada a contar histórias para minha turma, certamente eu ia fazer esta cara. Ah, mas você não falou, Janaína, que é importante contar histórias, que a gente precisa ter essa experiência? Realmente a gente precisa. Por isso que quando havia contação de histórias nas escolas que eu estava, geralmente elas eram feitas por outro professor, né? Então lá, quando eu estava lá na EMEI, era a Isabel que fazia contação de história muito bem. Ela fazia uns trejeitos, umas caras, né?
Cada escola, ou na outra escola, né, deixa eu pensar uma outra. Eu passei por uma escola que tinha minha colega de primeiro ano, ela fazia muito bem a contação de histórias. Então, quando tinha que ter esse momento, era ela quem tomava conta. Então, a gente fazia algumas trocas nesse sentido. Às vezes eu ensinava vamos dar uma educação física diferente, eu cuidava da educação física das duas turmas, e depois ela cuidava da leitura, da contação de histórias das duas turmas. Então, tem algumas trocas que dá para ser feita para poder garantir essa contação de histórias. Mas se me obrigassem a fazer isso, eu ia ter um problema muito sério, porque biologicamente eu não consigo fazer essa contação, tá? E isso vai acontecer com várias pessoas, porque a gente tem esse problema inicial. Um contador de histórias precisa ter prazer em verbalizar histórias. Não é que eu não tenha prazer em ler histórias para a turma. Eu gosto de ler histórias para as turmas. Tanto que eu lia até quando não era meu dever ler. Até em aulas de inglês, às vezes eu abria lendo um livro, um pedaço de um livro, para os alunos poderem cultivar esse interesse pela literatura também. Nesse caso, a leitura do livro, né? E eu lia com uma certa emoção, mas eu não tenho a mesma emoção quando eu leio um livro e quando eu conto uma história diferente para mim. Minhas experiências são diferentes. O contador de histórias precisa articular claramente as palavras, né? Embora eu não tenha prazer em verbalizar histórias aleatórias, eu consigo articular claramente as palavras, de um jeito que as crianças vão entender naturalmente. Eu preciso saber entonar com emoção. Então, o contador de histórias, ele vai brincar com o conteúdo das histórias, as palavras. Então, por exemplo, quando ele vai começar a contar sobre um conto de fadas, por exemplo, era uma vez em um reino distante daqui. Então, ele dá esse ar, né, de puxar. Eu estou fazendo essa brincadeira com distante, distante, muito longe daqui, porque me ensinaram a fazer assim com distante e longe. Mas não é que eu saiba fazer com todas as palavras, precisa ter alguns trejeitos que eu não tenho, tá? Então, ela tinha alguns objetos pequenininhos de tudo. Então, a gente vai fazendo, dando emoção às palavras, né? Isso vai ser importante aí na entonação dos contadores. E um contador vai contar muito melhor que eu, que tem realmente essa diferença, né? E saber quando usar recursos extras. E recursos extras, gente, não são apenas objetos. Porque tem umas pessoas aí que elas têm a mentalidade pobre de que contador de história precisa ter objeto. Nem sempre, tá? Tem contador de história que utiliza objetos extra e tem contadores que não utilizam. Tem aqueles contadores que guardam alguns objetos que fazem barulho. Então, por exemplo, o ranger da porta, ele tem algum objeto que imita, né? Ou senão ele mesmo faz a imitação. Então, é um pouco pobre pensar que o contador precisa desse objeto. Nem sempre ele precisa. Eu já vi contadores com e contadores sem. Naturalmente, que você trazer um objeto vai trazer uma atenção especial à história, mas depende do seu objetivo. Porque muitas vezes você vai querer que ele preste atenção na sua voz mesmo, você não quer que ele desvie. Então, vai depender ainda de como que o contador se porta ali, do que ele quer do ouvinte, do objetivo da contação, uma série de detalhes aí vão contar, tá? Então, esse contador de histórias, ele precisa muito ter esses 4 elementos, além de outros. E os recursos extras que eu falei aqui também vão incluir, por exemplo, vocabulários mais rebuscados. Eu não posso manter o vocabulário meu, eu preciso ter um vocabulário que entre na história. Então, por exemplo, tinha esquecido dessa parte, hein? A menina entrou no quarto escuro. A luz, muito ínfima, começou a bruxulear. Então, as crianças não sabem o que é bruxulear, mas já dá a impressão aí que é alguma coisa meio sinistra. Então, essa expressão de sinistro tem que aparecer nas palavras estranhas também, porque isso vai aumentar o vocabulário das crianças aí ou dos ouvintes, né? Mas
Para que seja um contador de histórias, é quase que certeza que a pessoa tem que ter um dom natural para isso, né, gente? Como eu falei, tinha a Isabel lá da EMEI, que ela tinha um dom super natural, ela nunca tinha feito o curso, mas ela contava assim numa facilidade que dava até gosto de olhar, né? Que chamava a atenção de qualquer pessoa. Mas também é possível você fazer um curso. No meu caso, o curso que eu fiz, que eu falei do longe, do distante, não foi curso de contação de histórias, é um curso aí para YouTubers, né? É dicção para YouTubers, a questão de fonoaudiologia para as pessoas que estão no YouTube, né? Porque eu também tenho esse cuidado. Eu acho que é uma falta de respeito eu estar aqui com vocês e não ter feito um preparo para isso. Então, durante alguns anos, em torno aí de 3 a 4 anos, eu fiz a fonoaudiologia para o YouTube e incluía alguns exercícios de contação de história, mas não que fosse um curso de contação de história. Então, eu só sei um pouquinho. Como eu falei, um contador deve contar melhor que eu sobre isso. E me assusta quando o contador entra na minha área também, porque vocês estão vendo que eu estou falando sobre a contação de histórias, mas eu estou deixando claro que eu não sou um contador, né? Estou falando só para tirar essa dúvida, e me assusta quando um contador de histórias se mete na área da pedagogia, mesmo sendo pedagogo. Por quê? Porque ele está roubando um espaço meu. Eu não quero roubar o espaço do contador, então eu acho que a gente deve ter esse respeito mútuo, né? Eu acho importante deixar isso claro, para até você ver o tipo de pessoa que você segue, certo? O mais importante na contação de histórias é que você esteja apto a contar uma história, seja por dom natural ou por ter feito um curso e não apenas recebido o certificado, mas ter feito aí uma avaliação do formador e ele ter te falado que realmente você está muito bem nisso, né? Porque o certificado e nada ultimamente é a mesma coisa. Depois eu vou fazer um vídeo lá do professor Rico sobre esse assunto. Espero que abra a mente aí das pessoas, porque está sendo necessário. Falei demais já, né, gente? Então vamos lá para o eixo leitor. Lembra que a nossa pergunta inicial era se a contação de histórias está no eixo leitor? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. De acordo com o dicionário, peguei a definição no dicionário, tá? O eixo leitor requer leitura, certo? A leitura é o processo cognitivo, ou seja, do pensar, complexo que decodifica símbolos para extrair significados, né? Então, o contador de histórias naturalmente precisou ler ou, se não, ouvir a história de algum lugar, a gente não sabe se ele leu ou ouviu, e ele teve que, se ele leu, ele teve que decodificar símbolos, né? O contador, ok, efetuou a leitura, mas na contação de histórias, essa daí que é feita oralmente, sem o livro, o contador está praticando a leitura? Olha aí essa cena, gente, do pai contando para o filho uma história sobre uma baleia, tá? Pode ser Pinóquio, Moby Dick, o que vocês quiserem. Vocês acham que nesse caso aí está claro para a criança que o homem está lendo? Olha a imagem, imagina um contador de histórias e pense se aquilo está dentro de um eixo de leitura, do ato de ler. Pensou? Vou dar a resposta para vocês por dois vieses, tá? O viés da BNCC, que é a nossa base curricular nacional, e o viés da neuroeducação, tá? A contação de histórias está no eixo leitor. Lá na BNCC, dentro do eixo de oralidade, nós temos um item de primeiro e segundo ano chamado contagem de histórias. Nesse eixo contagem de histórias, na verdade primeiro e segundo não, primeiro a quinto, né? É que eu achei que estava lá para baixo, tá? Pior ainda. Recontar oralmente com e sem apoio de imagem, porque o contador de histórias pode usar imagens, como eu falei para vocês, que são os objetos também, textos literários lidos pelo professor, né? Então eu vou recontar
né, por meio de imagem ou por meio do que eu lembro daquele texto que foi contado em sala de aula, a história. Em algum momento, neste item BNCC, vocês estão vendo aí que é um eixo leitor. O eixo está em azul. Está escrito oralidade. Está escrito leitura? Não. Está escrito leitor? Não. Está escrito alguma palavra diretamente relacionada com a leitura no eixo? Não. Então, a contação de histórias está no eixo leitor? Pense você sim ou não. Bom, dito isso, de acordo com a neuroeducação, a competência leitora precisa de habilidades que são distribuídas em 4 setores. Se você não fez o nosso curso de processos de leitura, eu vou contar para vocês os 4 setores. Se você fez, você já está bacana para responder até da contação de histórias, né, gente? É o reconhecimento, a compreensão, a fluência e a motivação. São os 4 eixos aí, os 4 setores que requerem a leitura, tá? Vamos lá. Nesses 4 setores, né, esses 4 eixos aí que estão dentro da neuroeducação para a leitura, a gente tem alguns itens em cada um deles que eu vou contar lá no curso de processos leitores. Daqui a pouquinho eu falo do curso, para quem se interessou. A contação de histórias vai contribuir com alguns desses setores, mas ela não faz parte de nenhum deles. Nenhum, tá? Dos 4. Mas, quando eu falo que lá no reconhecimento, né, o setor do reconhecimento, que eu preciso de um aumento de vocabulário, a contação de história pode contribuir, não pode? Porque, de repente, eu tenho na história a palavra bruxuleante, que eu não conhecia antes, né? Que eu posso não ter decorado, mas eu consigo entender o sentido dela na história. Segundo exemplo, percepção e uso da entonação, que é o setor de fluência. Quando o meu contador de histórias está dando vida às palavras, longe daqui, bem pequenininho, o silêncio. Eu tenho o setor da fluência, que me ajuda aí na interpretação por meio da voz, né? Então, a gente tem dentro da neuroeducação esses itens que são ajudados pela estratégia da contagem de histórias, que está dentro da oralidade, mas nós não temos um item específico para contação de histórias, porque se entende que contação de histórias é oral, não faz parte de uma decodificação necessariamente falando. Portanto, contação de histórias, gente, não está no eixo leitor e nem faria sentido estar. É até assustador que alguém cogite sequer algo assim, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei sabendo até de uma discussão ocorrida nesse tema, e isso é extremamente preocupante para uma instituição escolar, que tem a intenção de ser séria, né? Infelizmente, a gente tem aí essas questões a serem resolvidas ainda. E se você teve um baque, porque na sua escola também contam essa mentira para você, ou durante a sua formação você não teve a oportunidade de saber mais sobre esse assunto, claro que é possível você entender com seus erros também, porque são esses erros que nos mostram o que a gente precisa para se aperfeiçoar dentro do nosso trabalho, né? Para se tornar aí confiável, seguro, uma pessoa que motiva o outro, não quem atrapalha, né? Nós temos o nosso clube de membros aqui no YouTube. Esse vídeo que você está vendo é um vídeo informativo. Ele não vai cuidar da sua formação, ele não vai ensinar o que você precisa saber para não cair nesse tipo de armadilha da contação de histórias. E alguns dos cursos presentes ali são o curso de processos de leitura, que está dentro dos membros raiz. O curso Entenda a Leitura para Ensinar a Leitura, que está dentro dos membros Cubo Mágico, e o curso de Leitura no Cérebro, que está dentro dos membros Multiverso.
Lá no nosso clube de membros, nós temos associações distintas, que é de acordo aí com o seu conhecimento, começando por apenas R$ 6,99. Gente, nem para jogar na loteria toda semana você gasta isso. Na verdade, você perde dinheiro, sabe por quê? Eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Quando eu nasci, né? Eu nasci em 1976, tá? Quando eu nasci, meu pai começou a jogar na loteria. Os números que ele separou de acordo ali com fatos do ano do meu nascimento. Meu pai faleceu em 2015, tendo jogado desde 1976 na loteria, nas mais diversas, tá? Loto Fácil, loteria, Mega Sena, os mesmos números. E quando ele faleceu, minha mãe continuou jogando e ela continua até hoje os mesmos números. Pergunte quantas vezes eles ganharam ao menos um prêmio mínimo. Meu pai, às vezes, ganhava um terno, que dá uma miséria, né? Uma vez, ele ganhou uma quadra, mas jamais ele ganhou uma bolada. Então, todo esse dinheiro que ele gastou em vários anos, né? Foi 2015 faz. Bom, façam as contas. Durante 39 anos, pelo menos, foi meu pai que gastou. Se ele tivesse guardado, ele estaria mais rico. E se ele tivesse investido mais na carreira dele, porque ele fez uma formação em recursos humanos, né? Com certeza ele teria outras oportunidades profissionais, né? Então, se você for esperto, em lugar de jogar na Mega Sena 4 vezes no mês, você diminui seu gasto com a loteria, tá? E investe em uma coisa segura, que é em você mesmo, né? Porque você é muito mais importante do que toda a grana que você gasta. Eles não estão falando não jogue, gente, porque isso daí é de cada um, tá? Eu não jogo, porque eu tenho esse exemplo do meu pai e da minha mãe em casa, né? Que, veja, quase que impossível. 5 números em quase 50 anos não dar, né? Mas tudo bem. Deveriam ressarcir para mim, né? A Receita Federal, aí no caso. A loteria aí da Caixa. Sei lá quem é que faz isso, porque eu também nem tenho conhecimento, porque eu nunca me interessei muito, porque sempre perdia, né? Mas, se você quer investir em você a partir de R$ 6,99 por mês, entre em contato com a Cirlei no WhatsApp 11 98808 4676. E eu precisava contar essa história da loteria para vocês, porque lá no vídeo do Professor Rico, eu vou até deixar ele aqui no final, porque eu acho que todo mundo deveria assistir. Eu conto um pouquinho para vocês algumas das histórias que eu passei, e vocês vão ver que nenhuma delas é por sorte, é sempre por empenho, né? Seja financeiro, de tempo ou até de esforço meu. Então, se você quer enriquecer, quando eu falo enriquecer, ganhar um pouco mais do que você ganha agora, invista em você, porque se você não valer a pena, eu não sei o que vale, né? Então, R$ 6,99, gente, é a oportunidade. Não percam essa oportunidade, entrem em contato com a Cirlei rapidinho e já façam parte aí do nosso clube para poder mudar a sua história de vida, a sua história profissional e a história do mundo ao seu redor. Até mais e bom trabalho para todos.